dia a todos. Gostaria de dar início, então, como moderadora. Os palestrantes já foram anunciados e apresentados, devidamente apresentados. O intuito dessa palestra é trazer as evidências, uma pequena discussão, breve ainda, sobre o contexto das neurociências na área de álcool e drogas. Nós temos tido, nesses últimos anos, uma evolução muito grande, um interesse muito evidente em entender os mecanismos que levam o sistema nervoso humano, mais especificamente aqui, que será discutido, do que o animal, enquanto receber, absorver, ter afinidade e adaptações com essas substâncias. Então, disso deriva um entendimento e uma possível forma de lidar com esses problemas em relação ao uso de substâncias psicoativas. Eu vou dar a fala agora para iniciar com o professor Mourão e depois em seguida com o professor Rodrigo. Obrigada. Bom dia. Quero agradecer a presença de todos, agradecer o convite do pessoal que organizou o evento e dizer que eu fico feliz de estar aqui. Esse hoje tem se tornado o meu maior foco de interesse em estudo e pesquisa, dada a gravidade do problema. É um problema gravíssimo, urgentíssimo, está piorando largamente no mundo inteiro, já fugiu do controle há muito tempo e quanto mais a gente discutir, talvez a gente aumente um pouco a probabilidade de tentar buscar algum tipo de solução. Pode passar, por favor. Então, classicamente, a gente sabe que o problema é complicado porque ele envolve pelo menos 3 dimensões, 3 planos, que é a própria substância psicoativa, que tem as suas características químicas, etc., o ambiente que envolve e o sujeito, que é a vítima do problema. Então, se você não ataca as 3 dimensões, ou não analisa as 3 dimensões e a interação entre elas, fica muito difícil entender e fica mais difícil ainda planejar qualquer tipo de estratégia. Próximo, por favor. Bom, eu quero apresentar a questão da dependência inicialmente sobre um prisma bem biológico. Existem 2 formas clássicas de condicionamento. Uma que é chamada de condicionamento clássico, que é o modelo do Pavlov, em que você aprende a responder a um estímulo diferente. Por exemplo, nesse caso, o cachorro vai aprender a salivar quando ele escuta o sino. É muito comum esse tipo de modelo, trazendo ele para a vida prática, por exemplo, no caso do efeito placebo. Quando o sujeito toma um comprimido, ele acredita que tem uma substância ativa ali dentro. Na verdade, acho que está falhando aqui. Está não? Então sou eu mesmo, estou falhando. O que ocorre é que, eventualmente, o que melhora o sintoma é a substância química, não é o veículo ou o comprimido. O sujeito toma aquilo acreditando naquilo, melhora.
Esse é um tipo de condicionamento que não ensina nenhum tipo de comportamento novo. Próximo. Agora tem um segundo condicionamento, que é o modelo do Skinner, que esse condicionamento, ele realmente muda o comportamento, ele ensina um comportamento novo. Então ele não é simplesmente uma associação de estímulos. E aí eu tenho duas situações que a gente vê na vida real o tempo todo, desde que a gente é criança. Todo mundo sabe que não convém colocar o dedo numa tomada, porque um dia colocou, recebeu uma punição, um choque, e aí condicionou. Então, esse tipo de condicionamento, ele funciona ou por punição ou por recompensa. Ali você tem um rato numa plataforma, uma caixa de esquiva, se ele descer da plataforma, ele toma um choque. Então, ele aprende a não descer da plataforma. Apesar do instinto natural dele ser descer, ser explorar o ambiente, ele aprende a não descer. Ou então, eu posso ensiná-lo por recompensa. No caso aqui, foi colocado um eletrodo, uma área de recompensa do cérebro, para ele ficar acionando uma alavanca. E ele fica acionando essa alavanca, e foi feito estudo mostrando que o animal para até de comer e morre de fadiga, de tanto pressionar a alavanca. Já está claro que logo aqui não tem como ver. Eu acho que vocês não estão vendo a alavanca, né? Recompensa. Próximo, por favor. O que existe dentro do cérebro? O que existe dentro do cérebro? Tem que apagar. E o que existe dentro do cérebro que relacionado com questão de prazer, questão de humor, etc. Então, o cérebro é ativado, os neurônios são ativados por sistemas que a gente chama de sistemas monoaminérgicos. Por que isso? Porque são substâncias químicas, como dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. As duas principais relacionadas com a questão que a gente está discutindo são a dopamina, que está, a circuitaria da dopamina, ela está em azul aqui, que pega essa região da área tegmentar ventral, essas regiões bem primitivas do encéfalo, núcleo accumbens, e manda conexão para o pré-frontal e também para áreas motoras do estriado. E o circuito serotoninérgico que está em vermelho, que ele é mais amplo, pegando ali a região do cingulado anterior e está espraiando para o córtex todo, parietal. Esse circuito da serotonina está mais ligado com a questão do humor. A gente acaba vendo que as dependências químicas elas estão ligadas com a ativação ou com alguma coisa nesses circuitos, principalmente o circuito dopaminérgico, mas também o circuito serotoninérgico. Próximo. Esse aqui é o ator principal da história. O córtex pré-frontal, ele é a região que nos torna humanos, é a região mais desenvolvida em termos. Se você olhar evolutivamente, um gato, um cão, um rato, for descendo a escala dos mamíferos, você vai vendo que o encéfalo ele é muito parecido. Agora, o pré-frontal teve um crescimento absurdo no humano. Essa área da frente. E essa área da frente, ela é responsável por o que a gente chama de função executiva, que é uma função de planejamento dirigido a objetivos. Basicamente, o que o pré-frontal faz seria inibir. É uma função que a gente chama de controle inibitório, ou seja, frear impulsos. Fundamentalmente é isso. O pré-frontal desenvolvido faz com que a pessoa seria a parte da racionalidade. O que seria a racionalidade, por definição? Seria você conseguir negociar e elaborar suas emoções, produzindo comportamentos adequados. Quando isso aqui está de alguma maneira lesado, você não consegue frear. Seria um correlato, só para fazer uma comparação, um correlato do superego freudiano, alguma coisa do tipo. Um sistema de censura que realmente vai, na medida que você vai convivendo com o ambiente, com a realidade, ele vai te ensinando a frear os seus instintos. Isso aqui da dependência química é fundamental, porque quando você tem um pré-frontal enfraquecido, o sujeito praticamente ele perde a escolha. E aí ele passa a repetir o comportamento, repetir, ele não consegue inibir.
Daí a importância do córtex pré-frontal em tudo, inclusive no estudo da dependência química. Como é que funciona a dopamina? Rapidamente, ela é liberada na fenda sináptica. Isso aqui é um neurônio pré-sináptico, aqui virá neurônio pós-sináptico. Ela é liberada, existe um receptor para ela. Na medida que esse receptor é ativada aqui uma proteína de membrana chamada proteína G, que vai ativar uma enzima, que vai produzir chamada MP cíclica. E aí vai disparar uma cascata de sinalizadores químicos que é amplificadora dentro do neurônio. Esse MP cíclico vai ativar a chamada proteína quinase A, que é uma enzima que vai fosforilar diversas proteínas, e aí você vai ter uma ação com um único receptor ativado, você vai ter uma ação da ordem de, como se fosse 1 para 10 mil em termos de amplificação. Então essa dopamina que liga aqui, ela produz uma série de ações celulares, através de proteína. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque não é o objetivo, mas é importante entender o seguinte: quando essa dopamina não é utilizada, existe uma bomba que faz com que ela seja recaptada. Ela é reciclada. Quando ela é recaptada para esse neurônio, ela não está mais disponível na fenda. Agora, se você usa uma droga, como a cocaína, aqui por exemplo a cocaína como exemplo, mas poderia ser qualquer uma outra, parece que todas atuam mais ou menos, da mesma forma. Eu libero, repara que eu liberei a dopamina. Agora o que acontece? A droga em amarelo, por exemplo a cocaína, onde que essa droga atua? Ela bloqueia a bomba de recaptação. Estão vendo? Então o que acontece? Essa dopamina, ela fica disponível na fenda. E aí ela vai estimulando os receptores toda a vida. Ou seja, eu não tenho um botão de desligar no processo. Eu ligo o processo, mas eu não desligo. E aí, os circuitos de motivação, os circuitos de prazer, eles são dopaminérgicos. Parece que a dependência química está ligada com a dopamina. Por isso que eu acho interessante usar o termo dependência química ou dependência de substância psicoativa, porque se coloca muito assim, mas a dependência por cocaína, a dependência por crack, a dependência por cigarro, ela é igual a dependência por sexo, a dependência por jogo, a dependência por compras. E por que a dependência por jogo é a dependência química? Porque na verdade a gente fica dependente da dopamina, não é da substância. A substância é um veículo que de uma maneira ou de outra ela vai disponibilizar mais ou menos dopamina. Então parece que a culpa é da dopamina em relação a gente ativar circuitos dopaminérgicos. E aí pode ser qualquer coisa. Isso aqui tem que ser enxergado de uma maneira mais ampla. Não é simplesmente droga ilícita, ou álcool, ou tabaco. Não. Qualquer comportamento que ensine o circuito a produzir mais dopamina, automaticamente vai criar a mesma situação. E aí, eu queria dar um exemplo interessante, que é o seguinte: o sujeito, por exemplo, jogo patológico, ou dependência de sexo, amor e sexo, como existe aí, os grupos e tal. O que é isso? É um comportamento modificando um circuito sináptico. Porque aí eu não tenho uma substância química, mas eu tenho uma mudança da sinapse, eu tenho uma sensibilização maior de receptores, um aumento de receptores, uma diminuição de atividade de bomba, tudo isso por plasticidade neural. O que é plasticidade neural? Nada mais é do que o cérebro mudando em função do ambiente. Então aqui a gente quer destruir de vez essa ideia de que uma coisa é o lado biológico, neuronal, outra coisa é o ambiente. Não, eles são coisas diferentes que acabam convergindo no denominador comum. Tá? Então quando você faz qualquer intervenção, que seja uma conversa, que seja o que for, você está modificando os circuitos neurais. E a prova disso é essa, que você tem dependência química por comportamentos e não por substâncias. Eu acho isso uma coisa muito importante, inclusive para romper um pouco esse muro que existe e criar uma interdisciplinaridade maior para atacar esse problema. Porque fica assim, não, eu vejo só o lado social, é igual o primeiro slide lá. Eu tenho a substância, eu tenho o ambiente e eu tenho o sujeito. Não, um é o lado social, outro é o lado psicológico do sujeito, outro é o lado biológico da substância. Nada disso, aquilo tudo, na verdade, é uma coisa só. Converge para uma coisa só.
Próximo. Definições, claro, rapidamente, só para introduzir. Isso aqui é todo slide que passar vai ter ela aqui, é a dopamina. A maldita aqui está representada uma molécula pequena, um anel aromático com 2 hidroxilas, um amino, uma coisa pequena. Isso aqui, é isso aqui que produz o fenômeno. Entendam, eu não estou sendo reducionista, dizer que isso aqui é o denominador comum final. O fenômeno é complexo, altamente complexo. Isso podia acontecer, né? Agora, o que ocorre? No final das contas, essa substância em excesso no cérebro é que vai produzir um problema. O que é a diferença de uso e abuso? Teoricamente, abuso é uma coisa episódica, esporádica, episódica, para experimentar. Abuso é quando começa a ocorrer problemas. E é muito interessante, se você for na reunião do Alcoólicos Anônimos, por exemplo, eles não vão te perguntar se você é alcoolista, eles vão te fazer uma pergunta assim: você já teve problemas com álcool? E aí é doloroso, né? Porque todo mundo praticamente já teve problema com álcool. Com algum tipo de problema com álcool. Então, olha a visão, quer dizer, a partir do momento que você começa a ter problema com a substância, você já está começando a romper uma fronteira perigosa e caindo no abuso. Próximo. E como que você... Aí tem hipóteses para você criar o abuso e a dependência. Eu não vou falar delas, porque são hipóteses, algumas até meio metafísicas, inclusive. Aqui já o homem brincando de criador e tentando entender os fenômenos que ocorrem. Não é simples, o fenômeno da dependência é muito complexo. Se tem tanta hipótese, é exatamente porque a gente não tem ainda uma definição e uma resposta clara. Porque no momento que a gente tiver uma resposta, não vão ter hipótese, vai ser uma só. Então, a dependência, a automedicação, a alostase hedônica, aprendizado aberrante, incentivo, sensibilização, são tudo teorias. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que a maioria dessas teorias, se não todas, elas têm uma coisa em comum. Elas trabalham muito mais com a ideia da punição do que da recompensa. E isso que eu queria chamar a atenção. Hoje parece que, do ponto de vista neuroquímico, a dependência química está muito mais ligada ao desprazer de não usar do que ao prazer de usar. Não sei se eu sou claro. Existe uma coisa muito errônea que fala assim: o sujeito usa droga porque aquilo dá prazer para ele. Não, ele começa a usar talvez por isso, ou por uma onda, ou por uma influência social. Na verdade não é isso. A verdade é que é muito difícil conviver com a falta daquela dopamina que os neurônios se acostumaram. Porque a partir do momento que você se acostuma com aquela dopamina, você não consegue viver sem ela. E aí você está trabalhando a questão da punição, que parece no sistema nervoso humano, ela é mais forte que a recompensa. Infelizmente, a despeito do que se prega hoje, das coisas educacionais, ela é um modelo extremamente, o modelo de punição é extremamente eficiente. Porque a gente educa a criança assim, né? Ou deixa de educar. Você pode premiar a criança quando ela faz uma coisa certa. Funciona um pouco. Agora, se você fizer alguma medida punitiva, funciona melhor. É proibido, da cadeia, tudo bem, politicamente incorreto, mas funciona. Porque ela não vai fazer de novo o comportamento. Não estou entrando no mérito, se isso é bacana, se isso é bonito, eu estou dizendo o aspecto prático da coisa. Se você modela isso com rato, se eu já trabalhei com animal, é claramente visível. E a gente faz isso aqui no sistema educacional. A prova que a gente dá é um sistema punitivo. Ou você vai bem, ou você estuda, faz o que eu quero, ou então eu te reprovo. Eu te dou uma nota baixa, eu faço você perder a noite de sono, pular do viaduto, seus pais cobrem sua mesada, enfim, a ideia da punição, por mais que se diga que não, ela é presente no aprendizado. E parece que a dependência química está muito mais ligada à punição do que à recompensa. Próximo. Por isso que o problema é difícil. Então, o que é que vai acontecer? Algumas características claras. Saliência do comportamento. O que é saliência? Alguma coisa começa a aflorar mais. A droga começa a virar o foco de atenção do sujeito. As atividades, isso é muito comum no álcool hoje em dia. Muito comum. Por exemplo, se você acabar com o álcool, grande parte da chamada vida social vai acabar junto. Porque você tem eventos sociais, você tem negócio de vida social, faz só com refrigerante e água para você ver o que acontece.
Não é fácil observar? Você tem evento social todo dia. Corta o álcool, zero álcool. Então, na verdade, em muitos casos, o evento social, na verdade, é uma desculpa para o sujeito usar o álcool. Existe isso hoje. Estreitamento do repertório, o que é isso? No primeiro momento, você começa a usar a droga uma vez ou outra, num determinado contexto. Daqui a pouco, seu repertório vai estreitando, você começa a criar uma rotina de usar a droga. Porque é uma rotina de quê? De administrar aquela dopamina no seu circuito. É uma rotina quase farmacológica, vamos dizer, medicamentosa. Tolerância é quando doses têm que se tornar cada vez maiores. Por quê? Você vai sensibilizando aqueles receptores. E finalmente você tem abstinência. Finalmente não, isso aqui é tudo junto, né? São critérios. Abstinência é quando, aí sim, parece que é aqui que está o nó do negócio. Quando você não usa, você paga um preço muito alto por não usar. É a punição. E a droga, ela é assim. Ela é igual ao capitalismo selvagem. Ela cria necessidade e ela vem para resolver a necessidade. Eu sou a cocaína, eu crio a falta da cocaína, então me consuma. Acabou de me consumir, eu crio a minha falta de novo, porque a meia vida delas varia. Por exemplo, cigarro. A nicotina do cigarro, a meia vida é curta. Então é muito raro você ver um cara que fuma um cigarro por dia. Aí um fuma um baseado por dia. Mas eu só fumo um baseado por dia. Você quer me comparar com... Quero, porque o problema é que a meia-vida do THC é completamente diferente da do cigarro. O fato de você consumir uma vez por dia só, não caracteriza em si que é um uso recreativo, que não seja abuso ou dependência. Não sei se eu sou claro. A ideia não é essa. A ideia é que aquela substância, no momento que os níveis dela caem no cérebro e a sua dopamina baixa, já está na hora de você começar a sofrer, e a única maneira de você escapar desse sofrimento, volta para a substância de novo. Próximo. Só estou acabando. Consequência está aí. A droga não prejudica. Isso aqui, por exemplo, é um ventrículo cerebral alargado, porque aquela área dos ventrículos laterais você tem líquido. Você tem líquido no cérebro. Por que isso aqui está grande? E lá aqui está o tamanho normal. Aqui está grande por quê? Porque o resto que está em volta aqui atrofiou. Então você tem uma atrofia cerebral importante. Nesse caso aqui, foi por conta do uso do álcool, se eu não me engano. Próximo. Aqui está uma esperança. E infelizmente o problema é que não existe ainda um tratamento efetivo. Mas a dependência química também precisa ser tratada no aspecto biológico, dopaminérgico. Uma droga, por exemplo, o baclofeno, que é um anti-inflamatório, um relaxante muscular, foi usado por acaso. É uma droga que, em algumas situações, ela foi usada e o sujeito simplesmente parou completamente de usar a droga. Acabou a fissura. Porque o problema é a fissura, é o mal-estar que se dá na abstinência. A maioria do usuário quer parar, mas na hora que ele para, o preço é muito alto, a punição é muito alta. E o baclofeno, por exemplo, é uma droga que tem se mostrado impressionante, porque tem casos do sujeito largar vício até de crack. Infelizmente está em estudo ainda, as doses são muito altas, ela é muito sedativa. Junto com elas eu coloquei algumas, então essas drogas que parecem estar assim, em pesquisa atualmente para tentar resolver o problema. Pode passar. Bom, eu quero só fazer algumas reflexões agora, um segundo para cada um. Perguntas que não têm resposta. Tratamento farmacológico é necessário para tratar a dependência? Eu acredito que seja. Se você não tratar a questão dopaminérgica, você não está tratando o problema. Você está amenizando o problema. E o problema geralmente volta de novo. Mas, será que o tratamento farmacológico é suficiente? Basta ele? Não acredito também, porque o ser humano é multifatorial, você tem questões ambientais. Como eu disse, você tem que ter o tratamento farmacológico, mas parece que tem que ter algum suporte. Parece. Próximo. Até que ponto o estudo neurobiológico realizado em modelo animal pode ser extrapolado para o ser humano? Isso aqui é um problema sério da neurociência. Quase tudo na neurociência a gente faz com ratinho. E quer tirar a conclusão para o ser humano. Tem que ter cuidado. Está claro para nós que há algumas diferenças entre nós e um rato. Então é muito importante ter isso claro. Estudo com humano é difícil, é eticamente complicado. Então muitas das vezes a gente não consegue romper essa barreira. Próximo. Existem drogas que são portas de entrada para outras? Existe. Essa aqui. Por quê? Essa aqui, o álcool,
ela ataca o pré-frontal diretamente. Quando ela ataca o pré-frontal, o que acontece? Ela dilui a censura do sujeito. Todo mundo sabe disso. Que quando bebe, fica mais corajoso, etc, etc. Daí, é muito fácil você experimentar uma outra droga. É muito difícil, na prática, o sujeito passar da maconha para a cocaína, da cocaína para a heroína e tal. Normalmente isso acontece quando o sujeito bebe. E é muito comum o usuário de qualquer outra droga também ser usuário do álcool. Porque o álcool, inclusive, ele diminui a onda de algumas drogas. Ele faz com que a coisa fique mais sob controle, entre aspas. Então é uma droga maligna. Próximo. Essa reflexão aqui eu acho interessante. Por que a pressão social é tão diferente? Hoje, a sociedade, o cigarro é a coisa atualmente mais abominável da sociedade. Se você quer ser execrado socialmente, basta acender um cigarro. Você vai receber todo tipo de tudo de ruim. É o contrário do que era antigamente. Porque tinha propaganda e tal. Hoje é o álcool. Hoje o álcool tem propaganda na televisão. E hoje a sociedade proíbe o cigarro violentamente e obriga o álcool violentamente. Eu tenho vários amigos que eu estou para sair, para conversar há muito tempo. Mas como eu não estou bebendo mais, aí você fala assim, não, vamos sair para tomar uma cerveja. E ó, se você não tomar uma cerveja, não for, dançou, não tem conversa. Você não vai conseguir falar, não, vamos sair para tomar uma água. Exceto o Rodrigo que saiu comigo um dia para tomar um café, né, Rodrigo? É uma coisa rara. Mas de dia, né? É fiquinho. De dia. Também é droga. Mas, olha só o que acontece. Hoje você é proibido de fumar e você é obrigado a beber. Ai de você se você não beber. E é uma cervejinha, o cara só. Você começa a ficar amigo, o cara fala, não, vamos tomar uma cervejinha depois para bater um papo. Por que não fala, pô, vamos cheirar um pozinho junto, né? Tranquilo, vamos fumar um cachimbinho. Não, aí não pode. Vamos tomar uma cervejinha, como se a cervejinha fosse inocente. Próximo. Muita gente já tomou raiva de mim porque eu estou metendo pau na cerveja, mas é a realidade. Por que umas drogas são mais que outras? Ninguém sabe. Mas parece que aí é pela quantidade de dopamina e tem alguma coisa neuroquímica envolvida, como o crack, por exemplo. Próximo. Por que é mais fácil abandonar algumas drogas enquanto é quase impossível abandonar outras? Mesma questão. Parece que aqui tem uma coisa interessante. Aquelas drogas que atacam o pré-frontal, elas são as mais difíceis, porque elas destroem os seus circuitos de inibição. Vou dar um exemplo, o cigarro. O cigarro é uma das piores dependências que existe, se não for a pior. Só que é muito comum você ver pessoas que não fumam mais. Por quê? Porque o cigarro não destrói o pré-frontal. Aliás, pelo contrário, a nicotina ela é ativadora do pré-frontal. Agora, o crack, por que o crack é difícil? Porque o crack destrói o circuito pré-frontal. Então o sujeito perde o freio inibitório. Parece que essa é uma explicação interessante. Próximo, juro que eu estou acabando. Por que é tão difícil tratar a dependência química? Por causa de tudo isso que a gente já comentou. Porque a questão de você tratar a dependência química envolve uma outra pergunta. Próximo. Será que a dependência química não é uma anestesia contra a mais dolorosa de todas as injúrias, a realidade? A realidade é cinza, não é rosa.
fisiológica. Quando você tem, como o Rodrigo falou, tanto os endocannabinoides quanto os opioides, que também o organismo produz, eles sensibilizam o circuito dopaminérgico em condições de produção fisiológica. A corrida, a atividade física vai te produzir uma quantidade de endocannabinoide fisiológico. Daí não significa que fumar maconha ajuda você a largar outras drogas por conta de que, então se eu tenho um receptor endocannabinoide, eu vou usar a cannabis exogenamente, que isso vai me ajudar. Não, porque você vai estar usando em dose suprafisiológica. E a maconha a longo prazo, ela destrói o cérebro tão ou mais do que o álcool. Se esse raciocínio de usar maconha para largar outras drogas fosse válido, eu sugeriria que se usasse morfina, porque nós também temos receptores opioidérgicos e o mecanismo de ação de coativação do opioide com a dopamina é semelhante do endocannabinoide com a dopamina. Não sei se, só para acrescentar. Você tinha mais uma pergunta aqui? O que é? Alguém levantou a mão. Você? Era sobre, acabou de responder, o uso da maconha para reduzir? Tá. Bom dia, meu nome é Valdemir, sou psicólogo, formado no UFDE, ex-aluno do Mourão. Queria dirigir essa pergunta para o Mourão, porque eu trabalho atualmente no CAPS infantil. A gente atende crianças e adolescentes e a gente atende adolescentes usuários de drogas. E com as crianças eu trabalho numa parceria muito legal com o meu colega psiquiatra, que a gente procura discernir os casos em que a terapia é eficiente, os casos em que deve-se entrar com a farmacologia e tal. No caso dos adolescentes com as drogas, eu vejo uma resistência muito grande do psiquiatra. Então, onde eu parei para conversar com ele, ele falou comigo, ele me deu a seguinte explicação. Falei, cara, eu não gosto que me encaminhe o cara que está usando droga, porque eu vou passar uma medicação, o cara vai usar droga, vai misturar com medicação, vai ter uma overdose, vai dar uma merda, vai sujar o abandono. Então, existe droga para abstinência, mas não existe a droga para quem está usando. E na sua explanação eu entendi que as drogas que você passou seriam para quem está em uso. Aí eu queria que você esclarecesse isso melhor. São para quem está em uso, sim. Inclusive tem resultado concreto, mas assim, é tudo estudo que está começando. Então precisa passar por fase de estudo clínico, aquelas fases todas para ser liberada, precisa se ajustar a molécula para evitar os efeitos colaterais, mas é uma grande esperança. Tá? O caso do baclofen, por exemplo, é algo realmente impressionante. Agora, a adolescência é uma doença do ponto de vista cerebral, né? Porque o pré-frontal não está mielinizado suficientemente na adolescência. E aí, como eu disse, se você não tiver o freio inibitório do pré-frontal, qualquer negociação com a realidade fica difícil. Por isso que eu disse que eu acho que a educação na criança, ela é central e fundamental. O adolescente talvez seja melhor esperar a adolescência passar e na hora que ele tiver a mielinização o suficiente, não estou querendo dizer que deva abandoná-lo, mas a esperança de tratamento é realmente muito difícil. Você deve ter experiência prática, né? Não é fácil tirar adolescente de droga. Alô? Bom dia, sou nutricionista, sou professora de nutrição aqui da UFDE, meu nome é Aline. E só para complementar, né, eu acho muito interessante a exposição dos professores e também lido muito na área multidisciplinar, junto com o Rodrigo aí da educação física e eu na área de nutrição. Eu pesquiso na área de nutrição, dependência química e atualmente tem essa associação clara de deixar a droga e assumir o consumo alimentar rico em gordura, rico em doce, porque ativa o sistema dopaminérgico. Então, tem muitas pesquisas na área de adipocinas que também interferem no sistema dopaminérgico, leptina, adipolectina, e de 2000 para cá, muitas pesquisas vêm em relação ao álcool. Então, com alcoolistas, como está essa alteração da leptina interferindo no sistema dopaminérgico. Mas em tabagistas, não. De 2006 para cá começou a ter uma revisão e vi que as coisas ainda estão caminhando nessa área aí. Atividade física, nutrição e, quem sabe, esses fatores que interferem no sistema dopaminérgico também possam ser trabalhados com a medicação, com a farmacologia para ajudar na abstinência. E eu também fico curiosa em saber como que o Rodrigo atua
no Instituto Vale Haroldo, né? Com a terapia esportiva, né? Como é que é essa terapia nesse instituto, porque a gente tem uma certa dificuldade em adesão à atividade física, né? Não confundindo com a recreação, que eu acho que é bem colocado, né? Obrigada. Comentário que tem a ver com a pergunta da Aline. Do ponto de vista, vamos dizer, de aplicabilidade, Rodrigo, a gente já conversou sobre isso, mas queria que você falasse um pouco como seria a questão do tratamento, a reabilitação vinculada à atividade física com usuários e quais seriam os possíveis cuidados frente a algumas complicações clínicas que muitos usuários mais graves têm em relação ao uso, e você tem alguma possível complicações cardiovasculares, etc., com exercício físico, como que você, na sua experiência, lidou com isso? Eu agradeço a oportunidade, muito boa para responder essas questões. Com relação à colocação da Aline sobre nutrição, na instituição Padre Haroldo, o abuso alimentar é um problema grande. Eles no período de abstinência, realmente açúcar, alimentos com alto teor de sal e gordura estimulam bastante o sistema dopaminérgico. Então, no período de abstinência, que é difícil engajar novos comportamentos, não há motivação, como eu disse, a motivação é muito enfraquecida para novos comportamentos motores, inclusive, eles descontam na comida. E é um problema assim, de sobrepeso, e também, aí eu não vou colocar como um problema, mas é uma observação, a masturbação. Chega a ser 5, 6, chega a ser até 10 vezes por dia, no período de internação. Então há sim uma busca por uma compensação, e a gente tem que pensar em alternativas farmacológicas. Eu ponho a atividade física como outra alternativa natural para a gente poder restabelecer, reconfigurar o sistema dopaminérgico para a relação esforço-recompensa. Com relação ao método, a aderência é uma das questões mais discutidas e investigadas na área da educação física. Se exercício físico libera endocannabinoides, é tão bom para a nossa saúde e tudo mais, por que é tão difícil aderir? Porque a gente vive o que eu chamo do sucesso da ciência do exercício e o fracasso da educação física. Então, a ciência do exercício conseguiu encontrar os volumes e as intensidades necessárias para que você tenha boa saúde. Aí a gente pega o sujeito que não tem histórico hoje de educação física escolar, que é uma calamidade no nosso país. Às vezes passou por grandes frustrações na vida esportiva. O médico diz para ele que ele precisa fazer, a esposa ou o marido ou alguém diz que ele é preguiçoso e está com sobrepeso. Ele entra na academia, o professor chega lá e impõe as doses recomendadas. Isso gera muitos estudos que mostram um estado afetivo de desprazer muito grande, e o sujeito desengaja daquela atividade. Qual que é o método que eu uso na instituição Padre Haroldo? Primeiro, fundamentado em velocidade autoselecionada. Os estudos mostram que se o sujeito selecionar a própria velocidade, ele vai encontrar uma velocidade onde o estado afetivo positivo, mais para o lado do prazer, vai ser mantido. Também trabalho com objetivo de curto prazo. Eu vou mostrando para eles que eles têm que ir aumentando o volume e melhorando o desempenho através da velocidade autoselecionada. Então eles vão vendo que um dia eles fizeram 300 metros ou 1000 metros em 5 minutos, aí no outro dia eu pego esses 5 minutos e falo, agora eu quero que vocês façam a maior distância possível. Aí eles fazem 1100 metros, de um dia para o outro. Aí eu mostro para eles, ó, tá vendo o que você conquistou? Isso daí é o seu cérebro adaptando, porque seu músculo de um dia para o outro, seu coração de um dia para o outro, não gera adaptação plástica para você aumentar o seu tempo ou sua distância em 100 metros. O sujeito ele começa a acreditar que ele está mudando o cérebro dele e que ele tem autonomia
para fazer atividade física na velocidade onde ele se sente bem. Com o tempo, isso na instituição Padre Haroldo, a gente foi identificando, junto com os psicólogos, o maior assédio pela palavra. Eles começaram a aceitar melhor a psicoterapia e o nível de conflito interno. Eu estou falando de um Big Brother de 4 meses, as pessoas, só homens lá dentro, tem muito conflito, surtos psicóticos. Houve uma redução bastante grande, principalmente dos conflitos e dos surtos psicóticos, enquanto eu fiz a terapia esportiva no programa piloto. Agora a nossa luta é conseguir o financiamento através da linha de incentivo ao esporte para que a gente possa implantar o centro e fazer um trabalho mais controlado. Sim? Bem, nós estamos encerrando, infelizmente, essa discussão muito interessante. Tem alguma pergunta? Eu vou finalizar. Você? Pode ser? Eu posso falar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as donações belíssimas, agradecer. E uma colaboração sobre o Baprofeno. Existe um livro que está no mercado chamado O Fim do Meu Vício. É de um médico também, mas é ligado ao pessoal da Helena Comissária, anos atrás, e ele descreve desse livro. Nesse livro, ele descreve muito bem a ação do Baprofeno, e é uma das poucas vezes que eu vi alguém falar sobre essa substância no Congresso. Então, para mim é Como é o seu nome? Charbel. Você Eu sou psicóloga. Vim de Salvador. Ok. Queria agradecer então ao professor Rodrigo, professor Mourão, por essa oportunidade de uma discussão na área de neurociência. Agradecer ao Thelma Lares, a todo o tripé, por essa oportunidade também de estarmos aqui falando de um assunto que cada vez é mais instigante, necessário e sempre muito bom de discutir, pelo menos na minha opinião. Obrigada e agora vamos para a próxima palestra.